Eu vou sair de férias, gente! Aí eu tava aqui organizando os passeios, já pensando o que a gente vai fazer, né? E me ocorreu uma ideia. Quando será que surgiu essa ideia louca de largar a casa da gente para se meter num lugar totalmente desconhecido por puro prazer? Então hoje eu vou te contar a história secreta do turismo e das férias e como isso deu origem a roupas específicas para viajar. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você acabou de desembarcar elegantemente do navio, depois de ter viajado de primeira classe com todas as suas despesas pagas por um dos seus 5 amantes ricos, meu amor, seja muito bem-vindo, você é um ícone. Nesse canal a gente fala de história da moda, a partir das fontes originais de cada época e das pesquisas mais atualizadas que rolam nos museus e universidades do mundo todo. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, na nossa bela língua portuguesa, sem sensacionalismo, mas, meu amor, principalmente sem informação tirada do cu. E essa história, como várias outras, começa lá na antiguidade. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente revirar o baú de roupas da história. As pessoas sempre viajaram, às vezes por questões de trabalho ou peregrinações religiosas, mas também forçadas pela pobreza, pela guerra e pela escravidão. Agora viajar por prazer, para conhecer lugares novos e viver experiências diferentes, isso sempre foi um privilégio da elite. Algumas evidências sugerem que esse tipo de prática já existia no Antigo Egito, porém foi na Grécia que elas foram registradas com mais detalhes. Heródoto, o pai da história, ia longe para conhecer outras culturas e registrar sua história e seus costumes. Mas dentro da própria Grécia existia uma certa cultura de viagens, vamos dizer assim, para prestigiar os Jogos Olímpicos, ouvir as profecias do oráculo de Delfos, ou participar de festivais religiosos como a grande festa de Dionísio em Atenas. Mas tudo isso eram viagens bastante localizadas e elas aconteciam num raio muito restrito em relação ao local onde as pessoas moravam. Foi só com a ascensão de Roma e a sua imensa rede de estradas calçadas que viagens de longa distância, por lazer, se tornaram viáveis. Aliás, já no século I, alguns comerciantes romanos ofereciam um serviço de reserva de hospedagens e compra de comida ao longo dessas estradas, o que tecnicamente faz deles os primeiros agentes de viagem. A elite romana costumava ter as suas vilae, que eram casas de campo riquíssimas, afastadas das cidades, para onde os ricos corriam em caso de revoltas populares, instabilidades políticas e epidemias. E no caso da história de Roma, isso era praticamente umas 3 vezes ao ano. Mas no verão, os ricos de Roma também procuravam as termae, que eram um tipo de spa de luxo com águas termais em várias temperaturas, onde você podia se refrescar, receber massagens, dar um trato do visual e ainda comer e beber muito bem. E ao contrário do que possa parecer, as pessoas também viajavam durante a Idade Média. Elas só não viajavam pelos mesmos motivos que a gente. Na Europa medieval, caravanas de comerciantes se deslocavam pelo continente inteiro, transportando todo tipo de mercadorias. E em alguns casos, elas se encontravam em locais específicos, como a cidade francesa de Champagne, onde se organizavam feiras que atraíam trabalhadores do campo e da cidade, além de músicos, poetas, trupes de teatro e bandidos de todo tipo. Mas as pessoas também se deslocavam por questões religiosas, como as peregrinações a locais sagrados do cristianismo. Um ótimo exemplo é o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, que recebe peregrinos desde o ano 1000. E a partir dos anos 1100, surge na Europa um tipo específico de turismo educacional. E eu sei que isso é novidade para muita gente. E eu boto totalmente a culpa disso nessas produçõezinhas mequetrefes dos últimos 20 anos, mas existiam universidades na Europa medieval. Boas universidades, onde se estudava o trabalho de intelectuais árabes, judeus e cristãos. Instituições como Oxford, Montpellier e Borgonha que existem até hoje, e atraíam um número muito grande de estudantes de várias partes do continente. Dando origem, inclusive, a uma coisa chamada de intelectuais errantes, que eram estudiosos que circulavam entre essas universidades e nunca ficavam fixos em apenas uma delas. E especificamente na região da Alemanha,
Aprendizes de ofícios manuais, como alfaiates e sapateiros, tinham na sua formação uma coisa parecida, mas sendo aprendizes de diferentes mestres em diferentes cidades. Essas formas de viagens voluntárias continuaram existindo ao longo dos anos 1500 e 1600, convivendo com as expedições dos naturalistas, em que desenhistas, filósofos e estudiosos da natureza se aventuravam em terras desconhecidas para documentar a sua paisagem e os seus habitantes. Além das expedições de mercenários e corsários que vinham investigar a costa da América, muitas vezes contratados pelos próprios reis europeus para saquear recursos de terras conquistadas pelos reinos inimigos. E dos navios holandeses e franceses que vinham tentar roubar os territórios de Portugal e Espanha mesmo. E vários desses viajantes passaram inclusive aqui pelo Brasil, como Hans Staden, mercenário alemão, que chegou a viver como prisioneiro entre os indígenas Tupinambá nos anos 1550, e Jean de Lery, sapateiro e seminarista suíço que veio se juntar à colônia francesa que existia no Rio de Janeiro também nos anos 1550. Mas essas experiências não eram sistematizadas, elas não eram organizadas, não tinham um roteiro a ser seguido, locais específicos a serem visitados e coisas específicas a serem feitas. Essas expedições elas eram muito mais livres. Agora, isso começou a mudar nos anos 1600 com uma coisinha chamada Grand Tour, que era uma longa viagem de formação cultural e intelectual para os jovens filhos da elite. Originalmente, ele era meio que um rito de passagem que marcava a entrada na vida adulta. Afinal, seria a primeira viagem sem a supervisão dos pais ou das babás. O Grand Tour podia durar entre 1 a 3 anos, dependendo dos recursos que a família tivesse disponível, e ele incluía algumas experiências que são bastante familiares para a gente hoje, como visitar as ruínas da Grécia e da Roma antigas, as galerias de arte na Itália, visitar as principais cortes europeias, se você fosse nobre, para aprender boas noções de etiqueta, mas também conhecer as universidades de renome, apreciar as paisagens de diversos lugares do continente, além da obrigatória frequência nos bordéis, tabernas e casas de jogos mais célebres de cada local visitado. É sério isso, gente, eu não tô brincando, tá? O Grand Tour realmente incluía esse tipo de divertimento noturno. Vamos lembrar que isso aqui era uma atividade exclusiva dos homens da elite, e a gente está falando de uma época em que a ideia de masculinidade está diretamente ligada justamente a esse tipo de atividade. Até os anos 1700, o Grand Tour era uma exclusividade dos homens nobres, que viajavam com os seus amantes, criados e professores particulares para guiá-los no seu enriquecimento cultural. Mas já no século XIX, a classe média alta, pense o nível de riqueza da família Russell na série A Idade Dourada, tá? Eles também começam a mandar os seus filhos para fazer o Grand Tour, mas com uma preocupação educacional muito mais evidente. Porque a classe média, que era burguesa, precisava se afirmar diante da nobreza e mostrar que estava em pé de igualdade em termos de capital cultural. E além disso, já nos anos 1800, o Grand Tour começa a incluir uma coisa que é muito familiar para a nossa ideia de turismo nos dias de hoje, a de visitar lugares bonitos e apreciar as paisagens como uma forma de relaxar, mas também de enriquecer as nossas experiências de viagem. Uma coisa que era totalmente influenciada pela pintura do romantismo, que atiçava a curiosidade dos jovens em conhecer as ruínas de castelos medievais na Escócia, igrejas abandonadas no meio de bosques misteriosos na França, as enigmáticas montanhas da Escandinávia ou as cidadezinhas pitorescas do sul da Itália. Mas o século XIX também nos trouxe coisas como os trens e com eles a possibilidade de até famílias de classe média baixa fazerem pequenas viagens curtas, como passar o dia no campo para fazer um piquenique e voltar para casa no começo da noite. Mas tirar vários dias para passear, descansar e até cuidar da saúde ainda era algo muito distante das pessoas comuns. Com a Revolução Industrial e o crescimento das cidades, o campo acabou se tornando um refúgio muito procurado por diversos grupos sociais. A elite se refugiava nas casas de campo, suas ou de amigos. E quem podia dar uma escapadinha num dia de folga, aproveitava a chance. Mas além do campo, os anos 1800 trouxeram pra gente a ideia da praia como um local de lazer e de descanso. Com a construção dos primeiros resorts de praia para atender a elite, mas também com a classe média baixa se apropriando desses espaços. Assim nasceram as estações de banho e balneários, que acabaram se transformando em grandes centros turísticos. E não só nas praias, mas também nas estações de águas termais, que tinham a vantagem de combinar lazer com cuidados de saúde. O século XIX, em especial a era vitoriana, é um ponto de virada para a gente, porque é justamente aqui
que se cria de uma vez por todas a ideia de viajar por prazer e não só por necessidade. E a viagem como algo que te dava a possibilidade de conhecer lugares novos, fazer coisas diferentes e ter experiências totalmente fora da curva do seu dia a dia. O que foi muito facilitado pelo desenvolvimento dos transportes de longa distância nesse período, principalmente a partir de 1860. Mas como absolutamente nada podia ser simples na era vitoriana, é óbvio que eles tinham que estragar o rolê e inventar um monte de regra de etiqueta para tornar uma coisa simples extremamente complicada. E surpreendendo o total de 0 pessoas, isso incluía as roupas, em especial as femininas, que aparentemente já não eram complicadas o suficiente. Já agradeceu por viver no século XXI hoje, meu amor? Porque eu sim. Inclusive, neste momento, eu estou levantando as minhas mãos para os céus e agradecendo a quem quer que esteja me escutando pela grande chance de estar viva no mesmo tempo que a Básico. A Básico é a marca pioneira em trazer para o público brasileiro o algodão Pima, que é uma variedade típica aqui do continente americano. E como o Pima produz uma fibra mais longa que outros tipos de algodão, as roupas feitas com ele são muito mais macias, difíceis de criar bolinha e mais resistentes à lavagem. É sobre a gente ter roupas que sejam adequadas ao nosso clima, mas que também sejam duradouras e que sejam sustentáveis, e é exatamente essa a proposta da Básico. As peças deles são essenciais, é aquela peça realmente básica que você vai comprar para criar looks atemporais, mas também extremamente confortáveis. E uma coisa que é muito importante, eles não escondem a composição das suas roupas no site. Na página de cada peça, você pode expandir essa seta e vai encontrar a composição do tecido de maneira clara, sem letrinhas miúdas. E é esse o tipo de transparência que nós valorizamos por aqui. Saber que aquilo que nós estamos comprando é aquilo que nós realmente vamos receber na nossa casa. Se você ainda não conhece a Básico, esse é o seu momento, meu amor. Clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado e não esquece de usar o meu cupom TIAMODISTA para garantir aquele desconto caprichado na hora de fechar o carrinho. Porque eu já garanti os meus lookinhos de viagem 100% algodão da Básico. E falando em lookinhos de viagem, vamos dar aquela fofocadinha básica no que uma mulher vitoriana tinha que levar quando fazia uma viagem de férias. Os manuais de etiqueta da época são uma ótima fonte para a gente ter uma noção do que era o comportamento ideal em relação às viagens. Mas o fato de todos eles, sem exceção, reclamarem que era necessário publicar cada vez mais manuais porque as pessoas aparentemente estavam esquecendo as regras de boa educação, talvez seja um indicativo de que a galera não respeitava tanto essas regras assim, hein? O traje de uma dama nunca está mais exposto à crítica do que quando ela está viajando. E não há indicativo maior de seu gosto e habilidade para se vestir do que em seu traje de viagem. Uma das principais características dos trajes de viagem eram suas cores. As paletas incluíam principalmente tons de marrom, bordô, bege e azuis muito escuros. Em especial nos anos 1880, trajes inteiros feitos de lã xadrez eram muito indicados pelos manuais. E são categóricos em dizer que usar vestidos finos não só era desperdício, porque a roupa sofreria danos na viagem, mas era sinal de mau gosto, coisa que só um emergente sem noção de etiqueta usaria. Um outro ponto fundamental é que vestidos de viagem não podiam ter cauda. Mesmo nos anos 1870 e começo de 1880, quando até vestidos de passeio tinham caudas que arrastavam na rua, os trajes de viagem evitavam as caudas. Além da higiene, havia uma preocupação muito legítima com acidentes nos navios e nos trens. As roupas íntimas, quase sempre brancas e de algodão, aqui deveriam ser feitas de lã ou linho escuro. E as anáguas usadas em menor quantidade, já que elas iriam amassar e ficar deformadas mesmo. E tinha 2 itens em especial que apareciam em todos os manuais da época, só com pequenas variações de detalhes e de formato de acordo com a década que a gente está pesquisando. Um casaco comprido de mangas longas, feito de linho, que deveria cobrir a roupa toda. E ele frequentemente era impermeável e podia servir como capa de chuva. E um manto com capuz ou um capuz curto que cobria os ombros, um negócio até meio medieval. O negócio era proteger a roupa, mas também dar algum mínimo nível de privacidade para viajante. Porque junto com o transporte coletivo surgiram os héteros inconvenientes e sua total falta de noção. A partir de 1870, os manuais aconselhavam as mulheres a investir em roupas íntimas coloridas para as viagens. O que era uma novidade, porque até pouco tempo antes disso, roupa íntima colorida não era coisa de mulher decente, não. E aí vieram os espartilhos em diversas cores, de preferência feitos de linho, anáguas e meias coloridas.
O negócio era investir em roupas que não precisassem ser lavadas com tanta frequência. E fora as roupas usadas durante a viagem a bordo do navio, do trem ou da diligência, ainda existiam as roupas específicas para serem usadas durante as atividades que a mulher faria nesse período de férias. Um traje de banho completo, com capinha e tudo, se você fosse para alguma estação balneária. Vestidos para caminhar na orla ou na avenida próxima ao mar, geralmente listrados e com temas náuticos. Trajes para velejar, se você tivesse algum contatinho com o iate próprio. Para jogar tênis ou cricket. Para fazer escalada ou trilhas, no caso das mais aventureiras. Tentar a sorte nos patins. Ou para fazer um belo piquenique com a família e amigos. Isso sem contar ainda os trajes para as duas ocasiões formais mais importantes que podiam existir na agenda de uma mulher vitoriana. Os vestidos de jantar e os vestidos de baile. E eu sei que você está se perguntando, meu Deus, onde é que cabia esse tanto de roupa? E falar sobre a história das férias é inevitavelmente falar também sobre a história das malas de viagem. Primeiro, que toda mulher de respeito tinha um kit de toalete com o básico: escova de cabelo, escova de roupa, espelho e frascos para os cosméticos. E isso viajava junto com documentos, dinheiro e objetos de valor numa mala de mão que não é tão maior assim que as atuais. Elas só eram mais bonitas, com toda essa decoração estilo tapeçaria Gobelin, que foi o estilo mais popular durante todo o século XIX. E para as coisas grandes, existiam os baús de viagem. Malas de mão e pequenos baús compactos eram bem mais comuns em viagens de curta distância, principalmente aquelas que utilizavam carruagens próprias ou alugadas. Pense nas diligências dos filmes de faroeste. Mas como a era vitoriana assistiu à ascensão dos navios a vapor imensos que atravessavam os oceanos do planeta, existia também a categoria dos baús de viagem específicos para os navios. Alguns deles pareciam apenas uma mala gigante, mas podiam ser abertos como se fossem uma mini cômoda com direito a gaveta e tudo. Já outros eram mais trambolhão, parecidos com imensas arcas medievais. E os vários modelos eram anunciados em catálogos especializados de empresas que enviavam para o mundo todo. E para vocês não dizerem que eu nunca falo nada de moda masculina por aqui, já que a vestimenta masculina vitoriana estava sujeita a bem menos variações do que a feminina, mas existia um tipo de mala de viagem que foi desenvolvida exclusivamente para os homens, que eram malas projetadas para guardar vários chapéus de diferentes tamanhos e formatos sem deformar, além de caixas específicas para as elegantes cartolas. Os cavalheiros também tinham seus kits de toalete, que incluíam tudo o que era necessário para cuidar da barba e do bigode. Não é vitoriano, porque esse texto é de 1904, mas entre o final do 19 e o começo do 20, esse negócio de viajar se tornou tão comum da classe média para cima, que a gente tem até uma edição da Harper's Bazaar que veio com uma matéria especial ensinando as mulheres como dobrar suas roupas e organizar os baús de viagem da melhor maneira possível. Mas desde a metade do século XIX, uma das marcas mais famosas de baús de viagem, que atendia a elite da elite, já era a Louis Vuitton. Em 1853, a imperatriz Eugênia da França escolheu a marca como seu fornecedor oficial de malas, catapultando a Louis Vuitton para o estrelato internacional. O Museu Victorian Albert, na Inglaterra, tem um baú desses de 1910 em seu acervo e a gente pode até ver os selos de embarque de diversos navios por onde ele passou. Mas esse baú era um artigo de luxo e as pessoas que embarcavam esses baús todos os dias nos navios que rasgavam os oceanos não sabiam nem o que era ter um baú desses, muito menos o que era tirar férias. Foi só ao longo do século XX que as férias remuneradas foram sendo conquistadas pelos trabalhadores às custas de muita luta. E ainda assim, de forma totalmente desigual. Após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1950, as pessoas comuns puderam começar a frequentar o litoral. O tempo das praias como território da elite tinha acabado. Mas foi só nos anos 1970 que surgiu a ideia de turismo de massa, de se criar pacotes acessíveis com condições de pagamento facilitadas que permitissem às famílias de trabalhadores tirar alguns dias de férias longe de casa. E mais uma vez, isso é algo que está totalmente conectado com o desenvolvimento do transporte coletivo, como o aumento da malha viária e a modernização dos ônibus de viagem, mas também com a melhoria de segurança dos voos comerciais e o uso de aeronaves com uma capacidade de passageiros cada vez maior. Que é exatamente onde eu estou agora, se você está assistindo esse vídeo no momento da estreia. E se você está assistindo depois, existem grandes chances de que eu esteja neste momento com os meus pezinhos dentro da água do rio, sendo atropelada por uma cuia de açaí ou de tacacá em Belém do Pará. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Agora, com a cara mais deslavada do mundo,
eu vou pedir o teu like, vou pedir o teu comentário. Se o botãozinho de hypar estiver disponível por aí, dá aquela hypadinha no vídeo, que isso ajuda demais na distribuição do canal. Mas Titia Modista também vai te convidar para se inscrever e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda e de história dos costumes que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.